Olá, meu nome é Bruno Costa e tive uma experiência de quase morte em 2018, quando fui eletrocutado e fiquei clinicamente morto por cerca de 11 minutos e meio antes de ser ressuscitado. Sou paramédico há 20 anos e também faço muita marcenaria. Como eu disse, isso ajuda a aliviar o estresse. Eu estava trabalhando em uma técnica detalhada em madeira chamada dispositivo de queima eletrônica, onde você pega um transformador de micro-ondas e basicamente remove todas as características de segurança, conectando-o diretamente à tomada. Isso o transforma em uma fonte de 0 volts de corrente contínua. Essa máquina, extremamente perigosa, grava padrões interessantes que se assemelham a corais na madeira. Eu estava com um bom amigo e havia tomado uma cerveja. Estávamos sentados na minha oficina, esculpindo um pedaço de madeira. Por coincidência, ele havia feito um curso de segurança para alta tensão 2 semanas antes, o que é irônico por diversas razões. Lembro que estava conversando com ele e movendo o dispositivo de queima eletrônica de um lado para o outro, quando de repente um arco elétrico fez contato com a minha mão. Foi como um estalo fora da realidade. Foi quase esmagador, uma dor intensa e absoluta, como se cada célula do meu corpo estivesse sendo destruída em pedaços. Era uma sensação tão avassaladora que eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Era quase como se tudo tivesse desaparecido. E tudo o que eu via eram cilindros verticais. Lembro de uma espécie de verde iridescente que subia e descia infinitamente. Tentei organizar um pensamento no meio daquela energia e acho que pensei: fui eletrocutado. Depois, pensei: estou caindo. E senti como se estivesse caindo por muito tempo. Foi como despertar de um cochilo em um lugar onde eu sempre estive. Era uma escuridão perfeita como tinta, quase como no espaço profundo, onde há luzes distantes, como estrelas brilhando. Algo assim, mas era só aquela escuridão perfeita. E eu via espirais saindo de um único ponto, como se eu tivesse me tornado esse único ponto de consciência. Eu não estava em casa, não estava morto, eu não era nada. Era simplesmente perfeito, como um contentamento absoluto. Eu estava naquele espaço porque não havia sensação de conexão com nada. Era simplesmente existir na consciência. Então, senti uma espécie de frequência começando a me envolver. Eram como padrões fractais, como gasolina na água, aquele efeito arco-íris. Era iridescente, de certa forma. Era apenas essa justaposição de pensamentos, sentimentos e emoções. Senti como se estivesse me desintegrando em pedaços e me fundindo. Eu ia voltar à fonte, a essa consciência interconectada ou complexidade interconectada. Todos nós começamos a ser eletrocutados juntos naquele momento. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas, em retrospectiva, era eu sendo desfibrilado. Eu estava com fibrilação ventricular, que é basicamente o coração em espasmo. Então eu estava sendo desfibrilado e a desfibrilação leva 1,5 segundos. Mas isso durou como se fosse 1 minuto, se é que posso dizer isso. Fui eletrocutado novamente. De repente, parou. E agora estou ciente de que estou morto. Fui eletrocutado. E agora, neste lugar, sou apenas um ser. Foi um tempo muito longo, e era simplesmente estar ali, talvez aceitando quem e o que eu era, a mim mesmo e meu lugar no universo. Comecei a ser eletrocutado novamente, o que não era a mesma coisa. Era a segunda fibrilação. Lembro que estavam me puxando, talvez para fora, ou alguma variação disso. Então, acho que em algum momento, reconheci o cheiro de carne queimada, que seriam minhas mãos, meus dedos queimadosos. Eu tinha queimaduras de 3º grau e tinha as mãos enfaixadas.
Estive em coma por cerca de 8 horas, o que estava bem para mim, mas problemático para os outros, que acharam que eu tinha morte cerebral. Lembro de acordar na UTI quando estava entubado, com tubos nos meus pulmões e acesso intraósseo inserido no osso do meu ombro. Lembro de voltar em... E meu primeiro pensamento foi quanto tempo se passou. Lembro de conseguir escrever algo. Minhas mãos estavam todas enfaixadas. E sabe, talvez tivessem passado umas 8 horas ou algo assim, e isso me impressionou. Se alguém me tivesse dito que se passaram 5 anos ou uma década, teria parecido completamente plausível. Mas o que foi único sobre as experiências depois que fui ressuscitado, e você sabe, os abraços de todos e tudo mais, foi que me lembro de olhar para minhas coisas e podia sentir meu cheiro. Não o cheiro corporal, no sentido de precisar passar desodorante, mas meu cheiro natural, que todos temos porque somos primatas. Apenas nos esforçamos muito para escondê-lo. Mas eu estava tão hiperconsumido. Isso ficou comigo por muito tempo, durante meses eu me sentia assim. E eu lembro de ter dito à minha esposa, isto não é real. Mas isso não era real. E ela ficou um pouco preocupada com isso. Mas, eventualmente, eu voltei a aceitar estar no meu corpo e estar no espaço. Mas sabe, eu fiquei com aquela sensação avassaladora de que isso é apenas um cenário. Isso é simplesmente uma evolução da consciência. É simplesmente transitório, onde existimos agora. E sabe, não havia figuras antropomórficas ou pessoas com túnicas. Era simplesmente voltar à fonte de tudo, que é aquela consciência infinita que permeia tudo. Simplesmente o espaço entre as partículas subatômicas como consciência. E sabe, eu não queria ler nada sobre as experiências de quase morte de outras pessoas, porque queria mudar a minha interpretação sobre o que me aconteceu. Mas sabe, eu tive a fotofobia tradicional, onde usava óculos de sol o tempo todo. Até a luz dentro de casa era quase ofuscante para mim. Mas então, uma coisa interessante também é que as queimaduras em minhas mãos cicatrizaram rápido. Disseram que eu precisaria de enxertos de pele e em um período muito curto, tudo se recuperou e começou a cicatrizar, o que foi interessante. Eu não posso dizer que isso ocorre com todas as pessoas, mas sabe, foi muito esse processo de me acostumar com o que agora tenho que chamar de traje de macaco, porque é muito. Isso é um filtro limitante no qual existo atualmente. As limitações da minha biologia, mas, ao mesmo tempo, é tão profundamente bonito que eu posso simplesmente experimentar emoções e sentimentos. A única coisa que tirei de tudo isso foi que naquele lugar, quando estava desprovido de corpo, eu estava muito, muito consciente da quantidade de ansiedade, da quantidade de emoções estranhas que nos atravessam a cada momento específico. Sabe, os mecanismos biológicos, os hormônios que nos fazem agir. Era um estado de tranquilidade absoluta. E era, de novo, uma daquelas coisas. Quando voltei ao meu corpo, era simplesmente sentir as emoções surgirem e não necessariamente saber o que fazer com elas, porque parecia que eu tinha me desconectado completamente de tudo que é um mecanismo biológico dado. E agora eu voltei a isso completamente. E sabe, comecei a usar psicodélicos mais tarde e sinto que a própria natureza dessas experiências está tão intrinsecamente ligada aos compostos psicoativos, à dimetiltriptamina, e aos nossos corpos e cérebros, responsáveis por sonhar e morrer. E sinto que a experiência em si me tornou profundamente espiritual. Sabe, acho que antes eu era espiritualmente superficial, no sentido de que apenas usava a palavra, sabe, sem realmente entender seu significado mais profundo.
Mas é quase como experimentar e treinar isso com ciência, fazer parte disso e então voltar a isso com essa consciência. A consciência de que somos apenas parte de algo tão profundamente complexo, tão infinitamente perfeito, que simplesmente desafia a linguagem, desafia a razão. É algo que percebi ter mudado em mim, na minha personalidade. É simplesmente apreciar um momento, em vez de atribuir significado a tudo, ou fazer planos, ou usar palavras. É simplesmente ser capaz de estar presente e apreciar o que está acontecendo. Sabe, noto isso muito com minha filha. Simplesmente estar em um ambiente e aproveitar cada momento. Acho que, no fim das contas, a única coisa que eu diria a alguém, se me perguntasse quando falo sobre isso, ou até insinuasse sobre isso, é que a morte é muito possivelmente a coisa mais natural que existe. Estar morto era fácil, era perfeito, era belo. Estar vivo é difícil e desafiador. Acho que a morte em si é simplesmente uma transição. É se tornar infinito. Se tornar o tecido do universo é ser perfeito. Sabe, alguém poderia argumentar que todos nós já somos perfeitos, mas simplesmente nos recusamos a reconhecer isso. Estar morto era apenas a perfeição absoluta. Acho que o medo comum que todos temos é da nossa mortalidade, e ele é inato. Se não tivéssemos medo da morte, não seríamos as criaturas que somos hoje, mas, novamente, a morte era simplesmente perfeição. Era se tornar tudo e era perfeito. Acho que isso me tornou espiritualmente inocente. Agora acho que antes eu era espiritual, mas superficialmente. Agora parece que a espiritualidade assumiu um papel muito significativo em mim, onde visceralmente sei o que todos nós somos e para onde todos vamos, e isso alivia muito do medo que temos no dia a dia. Estar morto era um estado de perfeição absoluta.